Eu vou começar esse vídeo dizendo algo que me ocorreu agora quando eu estava saindo da academia. Hoje é 28 de julho de 2025, 8 horas da manhã, e algo que me bateu na mente foi: quanto mais rápido você se aceita, menos você sofre. E por que eu tô falando isso e por que eu decidi gravar esse vídeo? Eu tinha estabelecido como meta esse ano fazer disso um diário pessoal, porque eu sinto que o mundo tá vivendo uma transição espiritual, vamos dizer assim. E além disso, da descoberta, autodescoberta que eu tenho vivido, eu sinto que essa transição dos 20 para os 30 nos traz muitos questionamentos e não vou nem falar que por muitas das vezes a resposta está dentro da gente, porque a resposta está dentro da gente. E parece clichê falar isso, mas a gente está vivendo um mundo em um mundo que qualquer coisa vira tendência, ou coisas fúteis viram tendências, porque as pessoas estão procurando por emoções o tempo todo. E às vezes o que você precisa simplesmente é silenciar o mundo, e isso tem a ver também com as redes sociais. Eu trabalhei por um tempo como moderadora no TikTok, e foi daí que surgiu a vontade de dar essa pausa na dopamina, né? De me sentir dopada pelo algoritmo ou dopada pela vida das pessoas, e eu tava deixando de viver a minha. Então esse movimento vem desde o ano passado, ano retrasado. Há mais de 5 anos, na verdade, eu tento viver o que eu acho certo, e hoje eu me dou conta de que eu sempre estive certa a respeito do que eu penso sobre mim mesma, sobre a maneira que eu acredito ser certa de viver. Eu amo ficar sozinha e por muito tempo eu quis passar por cima disso simplesmente porque o legal antes, hoje em dia já não é tanto, né? Era você chapar, sair, enfim. Eu parei de fumar, já não tinha o hábito de beber e não sinto falta de estar o dia inteiro nas redes sociais. E talvez isso sirva de dica para alguém que precise ouvir. Eu sei que minhas ideias parecem estar um pouco confusas, porque era para eu ter feito isso já há muito tempo, estar nessa rotina de falar para um celular e postar no meu YouTube como desenvolvimento pessoal, mas muitas coisas aconteceram durante o caminho, claro. E, enfim, eu comecei tirando as redes até meio-dia, não acessava de manhã porque eu já tinha visto um estudo em que dizia da mesma maneira que você começa o dia é da mesma maneira que você vai terminar. E isso de fato eu vi acontecendo na minha própria vida. Parei de mexer até meio-dia e mexer durante a tarde. Só que aí vinha aquele montante de informação, e o celular, a rede social, serve como um regulador de humor, praticamente. Então, você vê um vídeo legal, você dá risada, no próximo já é uma tragédia, você já se sente impactado ou começa a chorar. Eu sou uma pessoa muito espiritual, então eu carrego isso de ter empatia até demais pelo ser humano, então eu me sinto afetada por várias emoções que vêm de outras vidas, outras coisas. A gente acaba ou não valorizando o que a gente tem porque a gente se compara com gente que tem muito mais e que você não sabe nem de onde saiu aquilo. Você quer viver do modo acelerado para atingir coisas que você nem quer, no final das contas. Ou você, se você é muito empata, você para pra pensar e fala, cara, eu tô sendo ingrata de estar reclamando da minha vida porque simplesmente eu tenho que comer e tenho onde morar. Então, eu não sei nem a conclusão de tudo isso, na verdade, eu tô vivendo uma jornada muito impactante de autodescoberta. Vou começar a chorar. E me emociona saber que tem muita gente na mesma linha, e saber também que eu não tô sozinha, porque eu tenho visto muito, eu consumo muito YouTube, então eu tenho visto muitos vídeos das pessoas comentando sobre sair das redes sociais, esse lance de comparação. Então, acabei de ver um vídeo de uma moça escutando na academia, escutando ela falar que ela se aproximou muito de Jesus, de Deus, eu igual. E eu acho que agora, a partir dessa transição planetária, as pessoas vão buscar muito mais se agarrar na fé, porque é um tempo de incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer. As pessoas buscam emoções em objetos fúteis.
quando não tem mais nada no que se agarrar, as pessoas voltam aos princípios, né? Então, tá sendo uma jornada muito legal de autodescoberta. Eu parei de querer viver algo que eu não vim pra viver. Nunca gostei de ficar em bar, nunca gostei de ficar sentada falando da vida dos outros, nunca gostei de não me sentir produtiva, de não ter algo, um propósito profundo pra viver. E eu acho que cada vez mais, quando você entende que você nasceu único e que os feelings que você tem, as intuições que você tem estão postas em você justamente para que você possa se escutar, tudo muda. Olha que maravilhoso. Tipo, eu vivo num lugar super silencioso. Eu passei a ficar muito mais em casa, porque eu senti a obrigação de, tipo, nossa, você mora em Barcelona, você tem que sair, você tem que viver, que não sei o que, não sei o que lá. E, tipo, existem vários dias que eu não quero sair, que eu só quero cortar a unha do meu pé, sabe? E aí é incrível, porque eu tenho 30 anos, eu sinto que eu tenho uma alma muito velha, porque eu gosto de costurar, eu gosto de fazer coisas de casa, eu amo cozinhar, cortar fruta. E eu tava sentindo falta disso. Eu já tinha prometido, por exemplo, algo super pequeno de tomar um suco natural todo dia, porque fruta aqui é muito barato e água também. Então, de parar de consumir coisa enlatada na garrafa, enfim. E era algo que é uma meta pequena, que parece ser superficial, mas que muda tudo, porque para você tomar um suco natural, você vai precisar cortar a fruta, você vai precisar tirar as sementes, você vai precisar ter todo um processo que você tem que estar inteiro nele, porque senão você corta a sua mão, você não corta a fruta certa, você não consome a fruta por inteiro. E isso foi algo que me ocorreu agora, inclusive. É, E às vezes a gente esquece que o real da vida tá na trivialidade dela. E a gente vive esquecendo que um dia a gente vai morrer. Então, pra quê você vai ficar olhando a vida dos outros? Eu me fazia. Tudo que eu tô falando agora são questionamentos que eu fazia pra mim mesma. Por exemplo, o dia que eu quero ficar em casa cortando a minha unha do pé. E eu não acessava as redes até meio-dia ou 1 hora da tarde. Depois que eu acessava, que eu via que a galera tava vivendo, fazendo as coisas, tal, não sei o quê, na minha concepção antiga, me sentia mal de estar em casa cortando a unha do pé. Tipo assim, mas eu também tô vivendo. Todo mundo tem que cortar a unha do pé, sabe? Tipo, sei lá, e se as pessoas não se autocuidam, problema delas também. Se elas estão no parque, meu, já tive vários dias que eu estive em parque também. Então a gente acaba entrando nesse ciclo de se comparar. Esses dias também vi um vídeo de uma menina que ela falou algo super, que faz muito sentido sobre os stories terem duração só de 24 horas e que te dá uma sensação de escassez, porque se você não vê em 24 horas, você não está por dentro. E, gente, que alívio é não estar por dentro, eu juro. Se você tá tentando fazer isso, faça. Porque é um chamado interno espiritual. Eu tenho certeza que você vai começar a ver, sentir, pegar nas coisas de um modo mais não só palpável, você vai se concentrar 100% no que está acontecendo agora. E a vida se desenvolve no que está acontecendo agora. Porque tudo que você faz hoje vai ter uma consequência boa ou ruim lá pra frente. Então, a partir do momento que você decide pegar o celular para ter algo barato para se preencher, simplesmente para o tempo passar, você tá perdendo um tempo de qualidade que você podia estar pensando em coisas novas para fazer, para se desenvolver, para chegar lá onde você quer. Não tô falando que é certo você cortar toda a vida social, foi o que eu fiz. E viver isolado, foi o que eu fiz. É porque eu sou uma pessoa que sempre apreciei a solitude e tentei viver o contrário disso. Porque quando eu era adolescente eu era super extrovertida, fazia amizade com todo mundo, só que com o tempo você vai vendo que não vale a pena você sacrificar o seu eu, às vezes para viver em função do outro, às vezes para tentar agradar um grupo, para pertencer, porque é algo instintivo do ser humano. Então, isso me deu uma clareza mental tão grande que eu simplesmente fiquei muito mais interessada no comportamento humano para poder me entender também, sabe? E isso também vem de relacionamentos, enfim, eu quero muito gravar um vídeo falando para as meninas de 20 o que elas não deveriam fazer para não arruinar a vida delas. Eu, graças a Deus, eu cheguei nesse ponto, mas por uma questão de ciência e de sorte também, tive pais maravilhosos. Mas é isso.
acho que já tá bom por hoje, talvez eu grave mais. Eu quero fazer disso mais num diário pessoal mesmo, para que eu, quando tenha 40 anos, eu veja tudo que eu já tava pensando e que para que eu saiba que agora aos 30 eu resolvi abraçar 100% a minha personalidade sem sentir culpa, sem ficar escutando o que fulano tá falando, tipo, ai, nossa, mas você só fica em casa, ai, não sei o que, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa que fiquei opinando na vida dos outros e eu não permito mais que as pessoas façam isso comigo, sabe? E por mais que seja indiretamente, tipo, eu sou uma pessoa que as pessoas não têm muita coragem de falar na minha cara diretamente. Fala como se fosse de uma terceira pessoa. Ai, mas aí também só fica em casa, não vive, né? Tipo, saiba que as pessoas saibam com quem elas mexem, da maneira como elas falam, e elas sabem sempre o que elas estão fazendo. Então, se eu fosse você, hoje, eu escutaria o meu eu interior, e se é da sua vontade seguir um caminho diferente do que todo mundo mostra parecer certo, faça. Hoje. Começa hoje. No começo não foi fácil, eu não vou mentir. Tipo, eu tive que me forçar realmente. Agora eu vou dar dicas práticas, vai. Você exclui o aplicativo do celular, porque só o fato de você ver o logo do aplicativo já solta um negocinho em você. Que a gente é como se fosse a gente é como se fosse um rato pra eles, entendeu? Que segue o que os caras querem. Então, quanto mais você cortar o estímulo, melhor. Exclui o aplicativo, não precisa excluir a conta. Eu, por exemplo, dependo 100% de TikTok e Instagram para poder publicar meu trabalho. Eu faço roupa, então eu preciso realmente produzir conteúdo. E eu reparei que depois de excluir o aplicativo, eu gravo muito mais, eu faço muito mais. Eu sou menos também influenciada pelo que tá rolando de trend de roupa, por exemplo. Imagina, gente, a gente tá numa fase, acho que agora tá começando, é o começo do fim do fast fashion, então. É, pensa pra mim como foi ver um monte de roupa barata sendo feita por pessoas que sofrem pra fazer, que não ganham quase nada, e ter que seguir nesse propósito de fazer roupa sustentável, enfim. Não consumir o conteúdo que está na internet também em relação a isso me melhorou muito na minha parte profissional, no meu estado criativo. A gente nasceu pra criar e não pra consumir. E tudo que a gente tá fazendo é consumir. Porque assim a gente fica distraído o suficiente pra não questionar. Eu acho que nessa eu vou. É isso. Talvez me ocorra mais coisas, eu vou gravando, porque, como eu falei antes, é um diário pessoal, mas eu acho que vai ajudar muita gente, como muitas pessoas aqui no YouTube estão me ajudando, me trazendo insights, assim, incríveis, que são coisas que às vezes passam pela nossa cabeça que você fala, nossa, não, tô doida. E aí você vê alguma pessoa falando, você fala, meu Deus, só pode ser um sinal. É isso. Então, o que eu tava falando, só pra concluir, não foi fácil no começo, eu estabeleci até o horário do almoço e depois, hoje em dia, como é que tá? Eu fico sem acessar até às 6 horas da tarde. Tipo assim, 6, às vezes. Teve um dia, nesses últimos 3 dias, teve um dia que eu não senti vontade de entrar, porque imediatamente quando eu entrei, eu me senti mal. E eu não sei explicar por quê. Ontem eu entrei no final do dia e me senti péssima, porque tá rolando esse genocídio em Gaza, até me arrepia. E aí eu vi, enfim, e as crianças estão morrendo de fome lá, e isso já me afetou diretamente, assim. Eu tava há vários dias sem postar no Stories, por exemplo, que era algo que me fazia, me prendia cada vez mais. Toda vez que eu postava no Stories, eu ficava mais presa ainda, porque eu queria saber quem viu. Ou seja, precisando de validação externa. E ontem eu tive que postar sobre isso, e porque eu sinto que é quase uma missão humanitária, sabe? Se a gente tá vivendo as nossas vidas normais enquanto o mundo está em guerra, algo de errado não está certo. Enfim, então eu cheguei no ponto de ter dias que eu não quero nem entrar. Só que como o meu trabalho depende 100% disso, do meu processo criativo também para ver o quanto eu evoluo, eu preciso entrar num determinado horário. Então, minha mente de 5 anos pra cá era chegar nessa meta de simplesmente entrar, postar e sair. Mas é algo muito complicado ainda, porque querendo ou não, eu sigo mulheres incríveis que eu quero ver o que elas têm pra falar, porque sempre me trazem momentos de epifania muito grandes e acabo vendo stories e aí passa pra outro. Mas aí já me policio, tipo, eu consigo ter o meu pé no chão e eu me sinto muito mais dona de mim, porque na hora que eu já tô ali, eu já falo, não, peraí, cintura aqui pra quê? Eu falo comigo como se eu fosse um alter ego o tempo inteiro. E me chamo de Ariel o tempo inteiro. Tipo assim, Ariel, se você quer prestar atenção nisso, porra, presta atenção nisso, sabe? Tipo.
E eu acho que tudo isso, no final das contas, são guias, é a parte espiritual em si, trazendo a gente de volta, sabe? Porque é isso, no final das contas, a gente não tá aqui à toa. E eu espero que eu siga nesse canal, assim, fazendo isso pra mim mesma e que ajude outras pessoas. E que isso traga uma luz pra você também, que talvez esteja precisando. E agora eu vou cortar meu melão. Beijinho.